It's been 84 years. It's okay, just try to remember anything at all. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje veremos cenas de filmes de época que parecem exageradas demais, mas que aconteceram de verdade. Do they know they're not on the air? We'll tell them when they get back. Número 10. Dory Miller abate aviões inimigos. Pearl Harbor. Win? Yes, ma'am. And what do you get for winning? Respect. A maioria dos personagens desse filme de guerra de Michael Bay é fictícia, mas Doris Miller existiu de verdade e foi um herói. Durante o ataque a Pearl Harbor, ele era auxiliar de cozinha e ajudou a tirar os feridos do navio, incluindo o capitão, levando todos para um lugar seguro. Everyone's where they need to be, Captain. You trained us well. Depois, ele subiu numa das enormes metralhadoras antiaéreas e atirou até acabar a munição. Mesmo sem nunca ter sido treinado naquela arma, Miller conseguiu derrubar pelo menos 2 aviões inimigos. Em seguida, ele voltou a socorrer os feridos e é acreditado por ter salvado várias vidas. You've been lucky so far, Captain. From what I hear, it ain't luck. Ship's proud of you, son. Não há dúvida que ele mereceu a Cruz da Marinha. E caso você esteja se perguntando, a enfermaria realmente usou garrafas de Coca-Cola esterilizadas para armazenar sangue doado. Número 9. Um médico suíço sugere deixar Stephen Hawking morrer. A teoria de tudo. Il est maintenu en vie artificiellement. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir. J'ai besoin de savoir si mon équipe peut débrancher le respirateur. Imagina que você é médico e um dos maiores gênios da ciência acaba de ser internado no seu hospital com pneumonia. Você deixaria ele morrer? Foi quase isso que aconteceu com Stephen Hawking numa viagem à Suíça em 1985. This way would be a painless end. If we try to bring him round from the anesthetic, it's not sure he will survive resuscitation. You have to bring him round from the anesthetic. Na época, ele já usava cadeira de rodas e tinha dificuldades para falar por causa da sua doença. O médico suíço sugeriu à esposa dele, Jane, que desligar o respirador seria a opção mais humana. O filme A Teoria de Tudo exagera em alguns pontos, mas essa cena foi fiel, inclusive a reação de Jane. I will see he gets everything he needs. I will have him transferred back to Cambridge. He may not survive the journey. Yes, he will. Depois disso, Hawking ainda fez várias descobertas e escreveu seu livro mais famoso, Uma Breve História do Tempo. Número 8. Al Capone espanca um homem com um taco. Os Intocáveis. What draws my admiration? What is that which gives me joy? Dames. Baseball. Pode até parecer exagero imaginar um chefão do crime matando alguém com um taco de beisebol num evento de gala. E realmente, Al Capone não fez isso exatamente assim. Na vida real, ele matou 3 homens com um taco. O rival dele, Joe Aiello, tentou convencer 3 capangas de Capone a traí-lo. Mas Capone descobriu tudo e mandou um recado bem claro. As mortes brutais serviram para mostrar o quão perigoso ele era. I'm going out there for myself. But I get nowhere unless the team wins. Team. Alguns historiadores questionam se isso aconteceu mesmo, mas já foram encontrados registros da época que dão força a essa versão. Uma coisa é certa, Al Capone não era flor que se cheire. Some people say, reformers here say, put that man in jail. What does he think he is doing? What I hope I'm doing, and here's where your English paper's got a point, is I'm responding to the will of the people. Número 7. Ron Stallworth é o segurança pessoal de David Duke, infiltrado na clã. Quase todas as cenas desse filme parecem absurdas. E mesmo assim, a maioria realmente aconteceu. When can you meet? How about Friday night after I get off work? That's a deal, buddy boy. We'll get right back to you with the details. Take care now. Ron Stallworth era de fato um policial negro que conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan com a ajuda de um colega branco. Quando o líder David Duke foi ao Colorado, Stallworth foi designado como segurança pessoal dele. Mr. Duke, favor to ask. Nobody's going to believe me when I tell them that I was your personal bodyguard today.
Care to take a Polaroid with me? No final, Duke aparece lá para a cerimônia de iniciação de Starworth. Mas na vida real, ele estava só em uma turnê promocional. Ainda assim, Starworth conseguiu tirar uma foto abraçado com Duke, o que, segundo ele, deixou o cara furioso. 2, 3. Jesus H. Christ! What did you just do, boy? De acordo com o livro de memórias de Starworth, essa cena foi praticamente igual ao que aconteceu de verdade. Número 6. Tommy mata Spider, os bons companheiros. Look, what do you want from me? What am I gonna do? Tommy's a bad kid, he's a bad seed. What am I supposed to do, shoot him? Wouldn't be a bad idea. Esse clássico de Martin Scorsese é inspirado no livro Wise Guy, que conta a história real do mafioso Henry Hill. O personagem de Joey Pesci, Tommy DeVito, foi baseado em Tommy DeSimone, que era tão perigoso na vida real quanto no filme. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Just, you know how you tell a story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. Segundo Hill, Tommy realmente atirou no garçom Spider, como mostra no filme. Só não se sabe se ele mandou o cara dançar antes. E o mais louco é que essa não é a única vez que Pesci interpreta um personagem violento baseado em fatos reais. Good shot. What do you want from me? Good shot. You miss it this distance. Well, you got a problem with what I did, Anthony? Em Cassino, ele vive Nicky Santoro, inspirado no mafioso Anthony Spilotro. E ele realmente torturou um homem colocando a cabeça dele numa prensa. Número 5. Mande a garota conferir os números. Estrelas além do tempo. John Glenn foi o primeiro americano a orbitar a Terra. E isso talvez não tivesse acontecido sem Katherine Johnson. I like your numbers. Thank you. Ela era uma das mentes mais brilhantes da época, e a NASA dependia dela para calcular trajetórias super complexas de lançamento e pouso. Aquela cena em que Glenn se recusa a voar até que Johnson confirme os números aconteceu de verdade. Na época, os computadores da IBM ainda eram novidade, e ninguém confiava muito neles. Mas confiavam em Johnson, inclusive o Glenn. Let's get the girl to check the numbers. The girl? Yes, sir. You mean Catherine? Yes, sir. The smart one. I mean, she says they're good. I'm ready to go. Aliás, ela era sempre chamada para conferir os cálculos do computador. Ela trabalhou no voo de Alan Shepard na chegada do homem à Lua e até ajudou a trazer a tripulação da Apollo 13 de volta com vida. Uma verdadeira heroína. It's a little hard to trust something you can't look in the eyes. That's right, Colonel. Catherine did manage to calculate a few decimal points further than that hunk of metal. Well, I will take every digit you got. Be sure to thank her for me. Número 4. Um casal de idosos afunda com um navio, Titanic. A história real por trás dessa cena é muito triste. O casal que aparece se abraçando enquanto a cabine enche de água é Isidore e Ida Strauss. Eles também aparecem numa cena deletada onde Ida se recusa a deixar Isidore. Please, Ida, get into the boat. No! We've been together for 40 years. And where you go, I go. Don't argue with me, Isidore. Isidore Strauss era o dono da loja Macy's e também deputado nos Estados Unidos. Quando o Titanic afundava, um oficial estava disposto a deixar os dois embarcarem num bote salva-vidas, mas Isidore não quis pegar o lugar de mulheres e crianças. Goodbye for a little while. Only for a little while. There'll be another boat for the daddies. This boat's for the mummies and the children. You hold mummy's hand and be a good little girl. Ida não queria deixar o marido e os dois foram vistos pela última vez abraçados no convés. Embora o filme seja uma mistura de realidade e ficção, a representação do naufrágio é bem fiel, inclusive o navio se partindo ao meio. God Almighty. Número 3. Amon Gut atira em pessoas da sacada dele. A lista de Schindler. You want these people? These people. My people. I want my people. Who are you, Moses? Come on, what is this? Oh, where's the money on this? Where's the scam? Steven Spielberg teve muito cuidado para mostrar a violência e a crueldade dos nazistas de forma fiel no filme. Embora seja chocante, a brutalidade e o sadismo de Amon Gut não são exageros. By this evening, those 6 centuries are a rumor. Ele era conhecido como o açougueiro, e segundo os sobreviventes, ele se divertia torturando e matando prisioneiros do campo de concentração todos os dias. Além de atirar nas pessoas do seu terraço, ele treinava os seus cães para atacar e dilacerar os prisioneiros. Todo mundo no campo morria de medo dele. Um dos judeus salvos por Oskar Schindler disse: "Quando você via Gut, você via a morte."
When you work closely with them like I do, you see this. They have this power. It's like a virus. Some of my men are infected with this virus. They should be pitied, not punished. They should receive treatment because this is as real as typhus. I see this all the time. Número 2. Solomon Northup é abandonado na forca. 12 anos de escravidão. You must know that I'm not a slave. I cannot hear that. Before I came to you, I was a free man trying to save your life. And I have a debt to be mindful of. Esse filme não é apenas uma visão gráfica dos horrores da escravidão. Ele é baseado na autobiografia do verdadeiro Solomon Northup e segue o livro de perto. Tybeats realmente existiu e ele era tão maligno quanto o filme retrata. Oh, my, you are a brute. You are a dog. And no better for following instruction. Quando ele tentou punir Solomon sem motivo aparente, Solomon reagiu e quase foi enforcado. No filme, a cena se repete como na vida real. O capataz impede Tybeats e os seus comparsas de matar Solomon, mas o deixa pendurado o dia todo. If you hang him, he will lose his debt. You have no claim to his life. As for you two, if you have any regard for your own safety, I say be gone! A maior diferença é que, na realidade, Solomon esteve pendurado no sol escaldante da Louisiana e não na sombra. O seu sofrimento deve ter sido inimaginável. Antes de continuarmos, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Filtragem caseira de dióxido de carbono. Apollo 13. Those CO2 levels are going to be getting toxic. Well, I suggest you gentlemen invent a way to put a square peg in a round hole. Rapidly. O filme de Ron Howard sobre a missão fracassada à Lua é um dos mais fiéis à história real. A explosão do tanque de oxigênio e tudo que veio depois são mostrados corretamente, e boa parte dos diálogos foi tirada das transcrições da NASA. What did you do? Nothing. I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Depois da explosão, os astronautas tiveram que se abrigar no módulo lunar, que tinha oxigênio suficiente para todos. Mas o filtro de CO2 era feito só para 2. Então, junto com a equipe em terra, eles improvisaram um jeito de adaptar os filtros do módulo de comando para o módulo lunar. We gotta find a way to make this fit into the hole for this. Using nothing but that. Foi um feito impressionante de criatividade humana. E é ótimo ver Hollywood acertando em cheio. Só fica uma pergunta: por que Katherine Johnson não aparece nesse filme? E aí, qual dessas cenas inacreditáveis mais te deixou impressionado? Conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.